Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, nada para comemorar, né? Nada para comemorar, porque afinal de contas o Bahia empatou dentro de casa 1-1 com o Mirassol. E a torcida do Bahia, eu também, obviamente, estou dentro desse bolo. Ninguém está satisfeito com o resultado do Bahia de ontem. E principalmente, além do resultado, a gente também não está satisfeito, pelo menos eu, é a minha opinião. Não fiquei nada satisfeito com o desempenho do Bahia e da forma como o Bahia encarou o jogo. Não gostei nada de como os jogadores do Bahia encararam o jogo. Eu acho que vamos falar sobre isso nesse vídeo. Quero falar sobre o William José. É um jogador de muita qualidade, mas precisa entregar mais. Falar sobre Eric Pulga, partidaça de Eric Pulga. Se tem alguma coisa boa nesse jogo, Eric Pulga. Vou também trazer para vocês aqui classificação. Vou colocar o gol de Eric Pulga, análise do Sport TV e tudo que envolve esse jogo, porque de fato eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, você já chega aqui desse lado, deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu quero começar esse vídeo colocando para vocês a tabela de classificação e olha só como é que está a situação do Bahia nesse momento. Flamengo é o primeiro colocado com 7, Palmeiras tem 7, Juventude com 6 e o Vasco também com 6, Fluminense com 6. O Bahia, nesse momento, o Bahia, olha só, o Mirassol está na 17ª e o Bahia, nesse momento, está na 14ª colocação. 3 jogos, 3 empates, nem venceu e nem perdeu. Se o Bahia vencer o próximo jogo, o Bahia vai para 6 pontos e o máximo que o Bahia pode chegar é a 6ª colocação, depender também dos outros resultados. Por quê? Se o Bahia vence, vai para 6 pontos e faz um triunfo. E aí, a depender dos outros resultados, o Bahia pode subir ou não. Próximo jogo do Sport Clube Bahia contra o time do Cruzeiro fora de casa, tá? Contra o Cruzeiro fora de casa. Bom, galera, agora falando um pouco sobre o jogo. Velho, eu acho que vocês concordam comigo, pelo menos foi a impressão que eu tive, de que o Bahia entrou disperso no jogo de ontem. Entrou como se fosse ganhar a qualquer momento. Entrou como se já tivesse contando com o triunfo. Foi o que ficou parecendo para mim. E isso é falta de profissionalismo. Os jogadores do Bahia precisam entender o seguinte: tem um bom time, eu falei até isso ontem. O time do Bahia é muito bom, o time do Bahia é um time de muita qualidade técnica, mas o time do Bahia tem alguns defeitos que precisam ser corrigidos. E um deles, é o que eu venho falando já aqui há muito tempo, aliás, desde o ano passado, é a falta de acerto nas finalizações. O Bahia, mesmo não tendo feito uma grande partida, mas o Bahia poderia ter vencido o jogo de ontem. Chegou até a fazer um gol, que foi marcado o impedimento. Mas o Bahia também poderia ter perdido o gol, porque o time perdido o jogo, porque o time do Mirassol, ele também fez um gol e também, por pouco, foi marcado o impedimento. O goleiro Ronaldo precisou fazer algumas defesas, não tantas, mas precisou intervir em alguns momentos. O Bahia criou oportunidades, mais uma vez, não conseguiu concretizar suas oportunidades. Ademir perdeu chance de cara, teve outras bolas que passaram raspando a trave, mas assim, o goleiro do Mirassol também fez algumas intervenções, mas isso já foi depois que o Bahia estava perdendo o jogo. Porque o Bahia entrou em campo disperso, entrou aceitando o jogo do time do Mirassol, aliás, o bom time do Mirassol que jogou com bola no chão, pé em pé, marcou alto o Bahia, teve coragem e ousadia de subir a marcação contra o Bahia lá na Fonte Nova e o Bahia aceitou. Porque se o Bahia tivesse se impondo, conseguisse se impor tecnicamente, mentalmente e fisicamente, iria empurrar o time do Mirassol para trás. Mas o Bahia não conseguiu. E por que o Bahia não conseguiu? Porque entrou em campo disperso, achando que iria ganhar a qualquer momento. Caio Alexandre não jogou bem. O William José, que é um jogador de muita qualidade técnica, mas ontem entregou muito pouco. Eu sei que o William José pode entregar mais. Ontem entregou muito pouco. Participou. O William José é o jogador mais alto do time. Aliás, da partida. Eu olhei. O William José é o jogador mais alto da partida. O William José não conseguiu vencer os duelos aéreos. O William José jogou muito mal. Não conseguiu criar oportunidades e ter produção ofensiva para o time do Bahia.
Então, assim, para mim, o William José deixou muito a desejar e não merece ser titular mesmo. Não merece ser titular no lugar de Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues tem que voltar e eu ainda acho que o Bahia precisa procurar mais jogadores para essa posição do ataque, tá? Agora, se tem uma coisa boa no jogo de ontem, foi o nosso querido Eric Puga. Eric Puga jogou muito e eu vou colocar para vocês aqui, ó, de cara logo, o gol de Eric Puga, porque eu acho que vale muito a pena. Gol aqui, ó, com exclusividade pelas lentes do canal Tom Bahia. Bora ouvir aqui. Tá aí, galera, para vocês. Lance imagens exclusivas aqui do canal Tom Bahia. Esse gol tá aqui no canal no YouTube, tá? Se teve algo de bom nesse jogo, foi Eric Puga. Eric Puga jogou muito, porque os restantes jogadores do Bahia parece que entraram de salto alto. Jogadores do Bahia parece que estavam de salto alto, sabe, achando que ia ganhar de qualquer jeito, que ia ganhar a qualquer momento, que somente o favoritismo ia fazer eles jogarem e ganharem o jogo. E não é por aí, não. Fico alerta. Fico alerta. Jogo é jogado. No Campeonato Brasileiro não tem bobo. O time do Mirassol veio aqui ontem e jogou muito bem contra o Bahia e quase que ganha. Quase que ganha, porque o Bahia teve que sair para o desespero, quase tomava o segundo gol. Fica o alerta com relação a isso. E agora eu quero colocar para vocês aqui, o pessoal do Sport TV, onde eles vão fazer uma análise com relação ao jogo do Bahia. Bora ouvir aqui. Pelo Roger Machado, e esse Internacional, independentemente do resultado, né, às vezes sai perdendo ou sai ganhando, você vê que tem um padrão de jogo. Então a gente pode colocar o Bahia coladinho. Padrão de jogo? Eu acho. Em padrão, sim. O Inter tá ganhando os jogos. Isso, eu ia falar isso. Mais facilmente do que o Bahia. Mas quando a gente fala de desempenho, eu acho que o Bahia do Rogério Ceni, a gente vê um bom desempenho também. E Aline, quando se enfrentaram, fizeram um bom jogo. É verdade, também. Jogaço. Libertadores. Na Libertadores, concordo com a Aline. Agora, bem-vindo ao time, né, Denilson? Porque nós fizemos aqui uma enquete e eu falei, coloca o Inter. Lembra? Lá na primeira, eu acho. Coloca o Inter. Aí não colocaram o Inter, mas ficou como Inter. Eu falei assim, tá bom, eu vou de Inter. Verdade. Isso aí. Verdade. Agora, por que o Bahia, tão elogiado hoje, não conseguiu bater o Mirassol em casa? Eu vou falar duas coisas que para mim são muito importantes nesse jogo. Primeiro, elogiar o Mirassol fora de casa, na Fonte Nova, com postura, marcando o Bahia, a saída de bola do Bahia, marcando alto, encurralou o Bahia por 20 minutos, o Bahia não conseguia sair do seu campo, perdeu essa chance quando já perdia por 1-0, depois as coisas foram se equilibrando, o Bahia conseguiu retomar parte, pelo menos, do seu jogo até chegar ao empate. Mas, Zé, tem um dado para mim nesse jogo que é escandaloso em relação ao calendário do futebol brasileiro. Mirassol fez o seu jogo de número 16 no ano. O Bahia fez o jogo 28 no ano. Você chegar com 3 meses de futebol, tendo 12 jogos a mais do que seu adversário, é um negócio assim... A Copa do Nordeste, né? E a pré-Libertadores. E a pré-Libertadores. E um estadual que teve um pouco mais... Então, assim, é muita coisa de diferença. A pré mais a Libertadores. Já são 6 jogos do Bahia de Libertadores, somando pré e primeira fase, mais a Copa do Nordeste. Então, eu senti o Mirassol fisicamente mais inteiro, assim como senti ontem o Bragantino mais inteiro do que o Botafogo, mesmo com números de jogos parecidos, mas o Botafogo tendo jogado na semana e o Bragantino não. Então,
a questão física de calendário também vai ser um diferencial que a gente vai ver nesse campeonato. Isso à parte, o Mirassol não merecia perder o jogo hoje. Então, assim, naquele papo de que perdeu. O Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo, aqui não é nada de outro mundo, lanterna, encarar um time da parte de cima, o Mirassol, por esse começo de campeonato, não dá pinta de que será, por exemplo, o saco de pancada, de que vai ser... Não perder nenhum jogo. Ele perdeu do Cruzeiro sendo melhor em muitos momentos. Fortaleza, jogo pau a pau, conseguiu um empate no finalzinho e hoje foi melhor que o Bahia em boa parte da partida. E tem uma questão aí importante dizer, a mentalidade do clube. A mentalidade do clube mudou. Se você pegar o estádio do Mirassol hoje, é um estádio com capacidade, obviamente, para atender as regras do Campeonato Brasileiro, capacidade, enfim, estádio renovado, reformado nesse caso. Você vê que um time que tem personalidade, pode ser em cima desse dado que você falou, da questão de número de jogos, cansaço físico do time do adversário, mas o Mirassol durante não só o primeiro tempo, que jogou melhor, mas o segundo tempo também criou dificuldades para o Bahia, né? A Aline falou da qualidade do Bahia, eu concordo com ela, de repente essa viradinha de chave, essa tomada de decisão, sim, né? Porque o Bahia, o Bahia cria bastante, sim, só que às vezes falta o Ademir teve a oportunidade no primeiro tempo ainda de fazer o gol ali do empate. Com o Inter falta o Alan Patrick, o Ener Valencia, o Borré, né? Mas... E sobre a competitividade, outra equipe que consegue jogar bem também é o Sport. É uma equipe que consegue jogar bem, só que aí na hora de matar o jogo... Bom, tá aí, galera, para vocês. Agora eles vão entrar em outro assunto, falar de esporte, falar de outros times, mas eu tinha até esquecido de falar no início do vídeo sobre a parte física do Bahia. Realmente, no segundo tempo, os jogadores do Bahia fisicamente caíram bastante. Rogério Ceni fez algumas trocas. As trocas, logo de cara, não surtiram muito efeito. Depois o time começou a encaixar, conseguiu empurrar um pouco o Mirassol para o seu campo de defesa, mas mesmo assim, na transição do Mirassol, a transição que o Mirassol fazia era muito perigosa, chegou com muito perigo na defesa do Bahia, causou sim risco de o Bahia tomar gol. Tive receio do Bahia perder o jogo, mas graças a Deus, pelo menos a gente não perdeu. Era jogo para o Bahia ganhar. O Bahia tinha a obrigação de ganhar do Mirassol. O Bahia ontem entrou com o seu time titular, com suas principais peças. Tinha a obrigação de, pelo menos, ter competido melhor. E, principalmente, o Bahia não pode começar o jogo da forma que começou ontem. Não pode começar o jogo da forma que começou ontem. Disperso, desconcentrado e achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Não pode entrar achando que vai ganhar o jogo e achando que favoritismo apenas ou a camisa somente vai vencer os jogos, tá bom? É isso, nós vamos finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui.